a Suzano conseguiu na Justiça uma liminar para desocupar uma das áreas invadidas pelo MST na Bahia. Os integrantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra ocuparam na madrugada de segunda-feira 3 fazendas de eucalipto da Suzano Papel e Celulose. A Justiça da Bahia ordenou a reintegração de posse da área localizada no município de Mucuri e ainda estipulou uma multa de R$ 5.000 por pessoa e por dia de invasão, caso os ocupantes expandam a invasão ou ocupem outras áreas da Suzano. Segundo o MST, a ocupação é uma denúncia contra a monocultura do eucalipto na região e também contra o uso de agrotóxico pela empresa. O movimento ainda aponta problemas de crise hídrica nos municípios da região por causa da produção em larga escala. Os Sem Terra afirmam que aproximadamente 1.700 famílias reivindicam a desapropriação, já que, segundo eles, as propriedades não estão cumprindo função social. Procurada pela CNN, a Suzano diz que cumpre a legislação ambiental e a legislação trabalhista, contribuindo para o desenvolvimento da região, e ressaltou que as são produtivas. Antes da gente começar o debate, eu acho que é muito importante a gente colocar o que diz a lei, né? A lei não permite invasão de terra. Ela coloca terras improdutivas para desapropriação. No caso da Suzano, nós estamos falando de uma área que é produtiva, que está sendo utilizada. O argumento do Sem Terra é que é uma área de monocultura, só que não tem nenhuma previsão em lei nem de invasão, nem de desapropriação de terras por elas estarem sendo utilizadas para monocultura. Joel, o que você acha deste movimento, dessa invasão do Sem Terra e da reação que estamos vendo da Justiça e dos governos? Eu acho que é preciso distinguir 3 coisas muito importantes. O primeiro, o debate sobre a reforma agrária, a demanda de milhões de brasileiros, que a gente sabe como se deu a divisão de terras no nosso país historicamente. É marcada por injustiças, marcada por uma desigualdade brutal, marcada pela herança escravocrata que o Brasil tem. Então, o debate sobre a reforma agrária, ele é legítimo, ele é importante. Segunda questão, um debate que também é importante sobre o meio ambiente brasileiro, sobre a monocultura em larga escala, os possíveis danos que isso pode ou não pode ter. Isso é um debate em larga medida científico também, um debate importante para a sociedade. Mas o terceiro ponto, e que não tem diretamente nada a ver com esses dois, quer dizer, tem a ver, mas que não é justificado por esses dois, é as invasões. Quando um grupo se arroga em senhores sobre a lei brasileira e invade, nesse caso ainda, uma propriedade que o próprio MST admite, né? É produtiva. Mas isso é uma ação inaceitável num Estado de direito, como se pretende o Brasil. Se isso que o MST fez passar a ser visto como legítimo, bom, então eu acho que a política do banco, do supermercado, é um absurdo na política de preços dele. Vamos nos unir e vamos invadir, vamos quebrar tudo. Se a gente aceita essa lógica, a gente aceita a lógica da destruição da sociedade e da anarquia pura e simples. Isso que aconteceu, a reintegração de posse, portanto, está certíssima. Sim, é preciso que áreas improdutivas, é justo que áreas improdutivas sejam desapropriadas para se fazer reforma agrária, mas vamos ser sinceros, hoje em dia o problema da terra improdutiva, da terra abandonada, ele é muito diferente. Décadas atrás havia, assim, bastante terras totalmente improdutivas em mãos privadas. Hoje em dia não é mais tão comum assim, mas seja como for. É um debate legítimo, é uma demanda legítima e o meio da invasão é um meio ilegítimo, um meio criminoso, que se a justiça tolerar isso agora, você pode ter certeza que muitas outras virão. E todos nós, do mais rico ao mais pobre, vamos pagar esse pato, que é ter um país com menos segurança jurídica, com menos respeito à legalidade, portanto, com mais caos, portanto, em que é mais difícil planejar e investir e, portanto, é um país que, de forma alguma, vai poder ir para frente. Isso aí tem que acabar. Doutora Gabriela. Olha, bom, eu concordo em parte com o que o Joel falou, principalmente com relação que a gente precisa olhar um pouco mais para a questão ambiental.
né? E vamos lembrar uma coisa, o movimento, é um movimento do Sem Terra, né? Então é um movimento político também. Essa ocupação, eu estava até lendo aqui o que eles divulgam, eles têm uma página e eles divulgam ali os motivos da ocupação. Essa ocupação especificamente dessas, né, da Suzano, né, celulose. Da Suzano Papel e Celulose. Eles mesmos declaram, olha, é um movimento político, nós estamos aqui protestando, não penso que eles tenham ocupado achando que eles iam, de fato, ficar com aquelas terras, mas nós estamos protestando porque existe um problema que não está sendo olhado pelo governo e talvez eles estejam querendo, né, pressionar esse novo governo com relação à monocultura, ao uso de agrotóxicos, a como isso está impactando na comunidade, né, nessa região, está impactando nos nossos rios. Então, o movimento do Sem Terra, ele já de um tempo, ele vem levantando muito também essa bandeira do meio ambiente de uma forma mais organizada. Então, a gente pode ver até aqui em São Paulo, quem mora em São Paulo, vai comprar produto orgânico, de produção orgânica, vai comprar produto do Sem Terra, eles têm né, alguns pontos de venda e tudo mais. E essa questão de você ter, não pode ter o que eles defendem é isso, não pode ter uma propriedade só com monocultura, precisa ter outras coisas. Então, me vejo mais como um movimento, agora, mais como um movimento político. Mas vamos traçar um paralelo com o que aconteceu nas estradas brasileiras no pós-eleição. Os bolsonaristas foram lá e ocuparam as estradas e interviram no direito de ir e vir das pessoas. Era um movimento político, mas eles estavam contra a lei. O que a senhora está descrebendo é um movimento político que vai contra a lei. Eles não estão... Não, mas aí é diferente. Eles estão ali, mas eles não estão inviabilizando a produção. O eucalipto está lá parado, não está deixando de ficar lá crescendo. É diferente de você não deixar as pessoas se locomover. Eu entendo o que você está dizendo, mas não tem comparação. Não é um movimento violento. Eles foram lá, estamos aqui, estamos aqui. Igual a gente estava aqui no intervalo, estava lembrando aqui com o Renato, ele estava lembrando da época que eu também já fui do movimento estudantil, que a gente eu ficava lá, acampava debaixo do MASP, ficava ali. Aquilo é uma ocupação pacífica. Estou aqui. Eu não vou falar que eu vou deixar o MASP vai deixar de existir porque eu estou lá atrapalhando a fila do ingresso. Da mesma forma, a árvore não vai deixar de crescer porque o cara está lá fazendo protesto por 3 dias. E, obviamente, quem tem que decidir por último, com razão, é a justiça. E a gente tem que aproveitar esse movimento para repensar. Eu acho que o governo já mostrou um pouco com a questão do combustível. Olha, vamos onerar mais a gasolina, menos o álcool e vamos começar a pensar mais em sustentabilidade. Eu acho que é um pouco esse o olhar. Não estou muito preocupada com se o Suzano vai ficar mais rico ou menos rico por causa de um dia que tem meia dúzia de gente lá num pedaço da terra. Hélio, Joel, Renato, acho que a provocação é esta, assim, é uma questão de mais rico ou menos rico ou é uma questão de a lei? É a lei. Isso aí é um crime, é violência, é invasão de propriedade. A nossa própria lei considera um esbulho desse tipo, você pode usar força proporcional para retirar a pessoa que esbulha a sua propriedade, que é um crime. E o problema desses movimentos que cometem crime, como o MST, fazem é que eles convencem as pessoas a seguir no crime. Então, se o proprietário convida as pessoas para sair ou ameaça usar de força para elas saírem e elas insistem em ficar lá, a lei permitiria você seguir escalando, que é um perigo, que a gente não deveria fazer. Então, nesse caso, eles entraram, a Suzano foi para a justiça, pediu a reintegração, agora é trabalho da polícia retirar essas pessoas que estão cometendo crime. Quer fazer protesto político? Faz aí na rua. Agora, um movimento aí que faz crime. Eu queria saber a opinião do Lula sobre isso. Por que o presidente não se manifesta sobre isso? Ele vai dizer, por acaso, um não quer, dois não briga agora? Vai apoiar esse tipo de criminalidade? É isso que eu gostaria de saber do nosso presidente. Deixa eu só trazer uma informação, porque aí a gente tenta acrescentar no que o Hélio está questionando. Informação. Amanhã, Suzano, a invasão foi na segunda-feira. Amanhã, fontes da Suzano, fontes da empresa, têm conversas com o ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário. Portanto, aí 4 dias depois, está se marcando uma reunião com os governadores da Bahia e do Espírito Santo, onde há áreas invadidas de papel e celulose desde o governo Dilma, que ainda não foram reintegradas. Agora,
tendo a liminar, é papel do governo da Bahia fazer a reintegração de posse. Então, o que nós temos é uma movimentação do governo, mas ainda muito tímida. Posso pontuar só brevemente? Claro. Justamente sobre isso que eu estava falando, Raquel. Eu acho importante também o meio pelo qual se combate isso. Se a Suzano contratasse um time de jagunços para ir lá dar tiro nos invasores, ela estaria cometendo um crime pior, mais violento do que o que eles estão cometendo. Ela foi pelo caminho correto. Foi à justiça, tem uma reintegração de posse, agora sim que se cumpra a lei pelas forças cujo trabalho é justamente fazer cumprir a lei. E só uma coisa, não é pela força, né? Reintegração de posse, eles vão lá com mandado de desocupação e as pessoas vão ter que sair. As pessoas vão ter que sair. Elas se negarem peremptoriamente, não vai ser, também nem a polícia também não vai chegar atirando. Não, óbvio que não é para chegar atirando. Mas daí sim o Estado tem a legitimidade para usar, quando há resistência, a força. Espero que o Estado haja o mais rápido possível, Renato. Raquel, queria levantar alguns outros pontos aqui. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, que se cumpra a lei. Você não pode defender que em um determinado momento se cumpra a lei, em outro momento não se cumpra a lei, de acordo com a conveniência política. Então, se existe uma decisão judicial, ou se questiona essa decisão judicial, que sim pode ser cassada, ou se cumpre essa decisão judicial. Dito isso, eu queria lembrar um pouco do que alguns anos atrás, algumas décadas atrás, o Greenpeace fazia. O Greenpeace, num território de águas japonesas, onde a pesca da baleia era possível, invadia os baleeiros com botes e colocava a bandeira do Greenpeace. E o que eles faziam com isso? Eles queriam ter a posse da baleeira? Não queriam. Eles queriam... eles estavam cometendo um ato ilegal, porque estavam num território onde se permitia isso, mas eles conseguiram chamar a atenção para uma determinada pauta. E isso, chamar a atenção para a pauta ambiental, chamar a atenção para a discussão da monicultura, é algo que é bom. Agora, se você me perguntar, isso significa que não tem que cumprir a lei? De forma alguma. Isso só significa que, de uma forma bastante clara e efusiva, que podemos questionar os métodos para isso. Mas não vamos ter ilusão aqui que isso é uma invasão de terra produtiva, como se eles fossem lá ocupar, matar os eucaliptos, tirar. Isso não vai acontecer. Eles invadiram as três áreas. Eu não estou defendendo isso, Raquel. Não, só dá para falar que é a mesma coisa, Raquel. Só um minutinho, vamos pontuar os fatos. Eles invadiram essas áreas, estão dentro das propriedades. Querem fazer uma manifestação política na porta das fazendas, é uma coisa. A outra coisa é você invadir uma área privada, Hélio. Não, vai no sítio de Atibaia fazer protesto. Você defendia, Hélio, com que as pessoas ficassem na porta do exército. Você defendeu aqui nesse programa com que a liberdade das pessoas de falarem que defende a ditadura militar. E você, eu estou te cobrando coerência, Hélio. Você, neste programa, tem gravado isso. Eu estava na bancada, falou, esse é o direito de liberdade de expressão. Então, eu não estou defendendo a ocupação. Eu não seria a estratégia que... Eu não defenderia a estratégia de ocupar. O que eu estou fazendo é um paralelo que o Greenpeace fez durante décadas de chamar a atenção para um problema que hoje é um dos maiores problemas do mundo, pelo menos não para os negacionistas, mas para o restante do mundo civilizado, que é o problema do meio ambiente. Se eu faria dessa forma? Não, eu não faria dessa forma. Se eu defendo a reintegração de posse, sim, eu defendo a reintegração de posse. E eles tomaram um custo político e, se insistirem, financeiro, para chamar a atenção sobre essa pauta, com toda a credibilidade de poder fazer isso, já que é o maior produtor brasileiro de arroz orgânico. Podemos questionar a forma, eu não acho que seja a melhor forma de fazer isso. Obviamente é um ato ilegal e a justiça está aí para corrigir isso. E assim como eles podem recorrer para o sistema jurídico, mas vamos entender o que de fato é essa estratégia política e, antes de tudo, vamos ter coerência.
com relação às formas de se chamar a atenção para um determinado tipo de ato. Joel, por favor. É uma invasão violenta. Só um segundo, porque ele está caluniando, falou coisas que eu não falei, e eu espero que ele se retrate, mas é uma invasão violenta, é um crime, não pode se passar pano para esse tipo de coisa, e se quer fazer uma manifestação pacífica, que é o que eu sempre defendi, liberdade de expressão, para fazer qualquer manifestação pacífica, sempre, para qualquer tema. Você pode fazer o que você quiser, desde que você não ameace de forma imediata ninguém e não invada, não agrida, não faça nada disso. Então, para ficar clara a minha posição. Eles ameaçaram e bateram exatamente em quem? Porque você está fazendo acusações eles invadiram a propriedade, que é o equivalente a um crime. Eu estou perguntando sobre os exemplos que você acabou de dar. Invadiram a propriedade, estão dentro da propriedade, seguindo no crime. Estão dentro da propriedade da Suzana. Alguém, Hélio? Você tem essa informação? É o que foi noticiado, é o que a gente viu. Foi o que é noticiado? Não, o que foi noticiado é invasão. A notícia é a invasão de terra de 3 propriedades da Suzana. Agora eu vou dar a palavra ao Joel. Renato, você faz o ponto de que são atores que escolhem ter um certo tipo de manifestação política, de fazer um certo tipo de protesto, que é fora da lei. Eles têm que estar dispostos também, se tiverem a coroência, a pagarem o custo e a pagarem o preço de ter violado a lei, de ter... Eu acho que vocês estão dando, primeiro, muito de barato, que não tem consequências para a empresa. Não sei se isso é verdade, não. Eu gostaria de ter mais informações. Sei que há ocupações que duraram muito tempo e que aposto que tem, sim, consequências econômicas para a empresa. Mas o ponto que eu queria... Não há dúvida que tem consequências econômicas para a empresa e consequências econômicas para a imagem do Brasil no exterior. Exato. Bem lembrado, Raquel, para a imagem do Brasil. E faz um ponto além também, mesmo do ponto de vista do raciocínio político deles. Esse tipo de ação do MST é uma entidade que conseguiu, ao longo dos últimos anos, na minha percepção, melhorar muito a sua imagem, porque parou de ser aqueles caras com foice botando fogo em propriedade, para virar os defensores do orgânico, os produtores, os que vendem no mercado, até quase uma empresa, assim, mas no bom sentido da coisa. Então, MST, que conseguiu uma melhora de imagem, e acredito eu, uma melhora de prática nos últimos anos, ao fazer isso, retoma todos aqueles piores fantasmas que eram associados a ele no passado. Concordo. Em 2015, eles invadiram a Embrapa, quebraram o laboratório, destruíram pesquisas científicas. É o mesmo método, está voltando, como o Joel está dizendo, está voltando ao velho MST criminoso. Alguém quer colocar mais algum ponto ou posso seguir o debate? A treta acabar para eu começar de novo. Tô brincando, gente. Gabriela. Não, eu tô um pouco na mesma linha que o Renato e concordo. Eu acho o seguinte, se a liminar saiu a liminar, eles vão cumprir ou eles vão recorrer, enfim, não se sabe o que vai acontecer. Mas eu tô na mesma linha, gostei do seu exemplo do Greenpeace, talvez eu fiz o exemplo do movimento estudantil, mas eu acho que o ponto importante é, eles conseguiram chamar atenção e eles deliberadamente não falaram que eles querem ficar com aquela terra. Pelo menos eu olhei no site, eles dizem, olha, estamos fazendo um movimento para protestar contra a situação dessa região aqui da Bahia, da monocultura, dos impactos que estão acontecendo e talvez possa ser até uma forma, e fica aqui uma coisa para reflexão aqui, tentando, né, de as empresas que praticam monocultura, inclusive, né, a Suzano, de elas pensarem em formas também de dialogar com as sociedades locais. Pode ser um protesto até para dialogar com a empresa, né, chamar o Ministério Público, fazer um TAC, um acordo ali para eles reservarem uma área para acolher também outros tipos de cultivo, enfim, e pensando muito, eu acho assim, eu acho que o Joel falou, olha, o impacto negativo que deu na comunidade internacional. O impacto negativo maior é como o Brasil tem lidado com o meio ambiente. É como a gente abriu a porteira, né, no último governo. Então, eu acho que isso que está ruim para a gente. Né? É esse impacto que está ruim e que eles estão chamando a atenção. Vamos olhar para o meio ambiente. Né? Não estou defendendo, não acho que é legal, tá, Joel? Não falei isso aqui em momento nenhum. Mas veja que é tanto a grilagem quanto a invasão generalizada. Se esse exemplo der certo e render frutos, pode ter certeza que vai ter mais. Tanto uma coisa quanto a outra, também pode ter certeza que não são boas. As propriedades têm que ter uma função social também. Isso claro, mas isso você faz por meio da lei, é claro. Mas isso você faz por meio da discussão. No Congresso, por meio da discussão. Se você acha que tem uma violação ali na Justiça, não é se cada grupo que protesta por causas legítimas achar que esse método é correto, bom, daí você não tem mais país amanhã. Só rapidamente um ponto que talvez todos os colegas concordem. Pense o seguinte,
plantar eucalipto é parte de um avanço muito grande que se deu para combater o desmatamento. Eu estou colocando esse ponto para não ser um desincentivo às empresas que têm capital aberto, que têm compromissos de ESG. Eu, portanto, volto a dizer, eu não acho que é o melhor método, mas eu entendo o método e entendo que tem que cumprir a lei e, se não cumprir a lei, arcar com a possibilidade de ser processado, de pagar as multas e de fazer tudo isso. Agora, não só o Brasil, mas o mundo está cheio de exemplos de pessoas que, para chamar a atenção de algum assunto, usa de alguma ferramenta que pode ser vista como mais polêmica. Agora, que, sem dúvida nenhuma, mostra um indicador contrário ao que foi o MST nos últimos anos, que virou o maior produtor de arroz orgânico do mundo, que teve vendas aí de produtos, de mercadorias, que foram quem mais fizeram doações durante a pandemia. E é preciso lembrar que o MST foi uma das organizações que mais doaram alimentos durante a pandemia. Nós podemos questionar, de fato, esse método. Eu questiono. Agora, é muito importante lembrar que nós não estamos falando de terroristas, como foi dito aqui.